Muito bem, está dando início agora a mais um OABDCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Duque de Caxias. Como você já sabe, eu sou o Walter, seu apresentador. É muito bom ter a sua presença. Eu gostaria de te incentivar a ficar conosco até o final desse videocast, porque pelas preliminares eu já sei que vai ser maravilhoso. Eu gostaria de pedir também que você convidasse seus amigos e mandasse o link deste vídeo para o máximo de pessoas possíveis, ok? E curta, siga e compartilhe este canal, assim você estará nos ajudando a compartilhar essas informações. Desde já, o nosso muito obrigado. O tema de hoje ele é sugerido pela Comissão de Mentoria Jurídica. O tema se chama Direito Internacional. É isso? Perfeito. Direito Internacional. Eu vou estar apresentando as nossas convidadas. Eu tenho a grata honra de apresentar, então, aqui à minha frente eu tenho a doutora Priscila Reis. Isso. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora Priscila Reis, ela é advogada internacionalista, especializada em direito de família, inventários. Ela é presidente da Comissão de Direito Internacional Privado da OAB Rio de Janeiro. Ela é pós-graduanda em Direito Internacional Privado e Contencioso Estratégico na PUC de Minas Gerais, é isso? Nome grande, né? Sim. Mas é isso, Contencioso Estratégico, isso mesmo. E mentora também de empreendedorismo e negócios. Isso, minha paixão. Que ótimo! Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E também aqui ao lado dela nós temos a presença da doutora Márcia Santos. Seja igualmente muito bem-vinda a esta casa. É um prazer estar aqui. Ela é advogada internacionalista, especializada em direito de família também, inventários, negócio internacional e direito previdenciário, nacional e internacional. Também membro da Comissão de Direito Internacional Privado da OAB do Rio de Janeiro. Isso, Está correto? Isso, está correto. Que ótimo. Como eu havia dito, o tema de hoje é de extrema importância, é um tema bastante amplo, vamos ter muito assunto aqui a ser... Fica tranquilo, assunto não falta. Que ótimo. E aqui ao meu lado eu tenho a presença da doutora Leidiane Martins, ela é advogada trabalhista, professora de prática jurídica e vice-presidente da Comissão de Mentoria Jurídica, que está trazendo esse tema para hoje. Doutora. Agradeço o convite, doutora, muito feliz de estar aqui. Obrigada. Então, vamos começar? Vamos. Vou perguntar e aí ambas as doutoras Fica à vontade. respondam quem se sentir à vontade. Quiser Certo. responder, por favor, não vou delimitar. Certo. Doutoras, por que o direito internacional é pouco conhecido, né? Olha, vou roubar o tema. Eu sou uma entusiasta do direito internacional. Eu conheci o direito internacional mais profundamente um ano atrás. E eu tive, assim como a maioria dos colegas relatam, né, o direito internacional na faculdade. Então, o que era o direito internacional na faculdade? Um viés do direito público, e aí é importante pontuar que tem uma diferença, direito público e direito privado. Direito público são essas relações entre estados, então, estados não estados da federação, mas estados-país, né? Então, relação do Brasil com os Estados Unidos, relação do Brasil com a Turquia, relação do Brasil com a Ucrânia, enfim, são as relações macro, digamos assim. E quando a gente chega no final da faculdade, acaba que a gente só tem esse viés. Ouve-se falar em alguma relação mercantilista, de transporte, de comércio exterior, mas não adentra ali nas relações menores, que são as relações micro, que são as relações entre seres humanos, entre consumidor, né? Então, vamos lá, vamos trazer um exemplo prático. Um voo internacional. Qual é a legislação que protege aquele consumidor do voo internacional? Depende de onde o que aconteceu, em que local aquele fato jurídico aconteceu, por exemplo. Então, a gente não aborda isso, até porque o direito é infinito, o direito civil um pouco mais. Então, trazer o direito civil dentro da faculdade, eu entendo que ficaria limitado, mesmo a falar de uma forma geral, como é o direito público. Mas, como eu disse, me apaixonei pelo tema quando eu vi as relações micro, que são todas essas relações que a gente tem no nosso dia a dia, de compra, de venda, de casamento, de divórcio, de alimentos.
Tudo isso tem reflexo internacional. E quem cuida? Como cuida? Onde vivem, né? Não tem aquele negócio? O que fazem? De onde vêm? Onde vivem? Então, eu fui fazer uma especialização com a professora doutora Aline Guedes, numa mentoria que foi, inclusive, onde conheci a nossa colega, hoje minha amiga pessoal, e nós desvendamos um mundo. Então, o mundo se abriu quando a gente viu que o direito internacional privado tem uma demanda gigantesca, e aqui a gente está falando inclusive para colegas, né, advogados. Por quê? Os brasileiros cada vez viajam e vivem mais no exterior. A gente tem dados do Ministério das Relações Exteriores, onde que hoje a gente tem com mais 4,1 milhões de brasileiros fora do Brasil. Então, veja bem, morando em outros países, tudo que acontece na vida desses brasileiros nos pertence, nos interessa. Por quê? Esses brasileiros continuam sendo brasileiros. E quem vai cuidar desses brasileiros? Os advogados brasileiros. Então a gente foi para um nicho, que a gente chama aí, vou eu puxando a farinha lá para o empreendedorismo, a gente foi para um nicho de Oceano Azul, onde as pessoas pouco estudam sobre o tema, não propositalmente, mas porque o acesso lá da faculdade é pouco implementado, e é possível avançar em todas as áreas. Doutora Márcia, por exemplo, pode falar daqui a pouco sobre o tema previdenciário. Sim. Porque um brasileiro, ele continua sendo, se contribuinte, contribuindo aqui no Brasil e morando no exterior. Não há nada que o impeça. Então, são inúmeras. E quando eu falo que o direito internacional é pouco publicizado, é pouco levado, é por isso, é porque assim, as pessoas que têm essa condição, elas pouco falam. Então a gente tem poucos professores, a gente tem poucos advogados, a gente tem poucos escritórios especializados, a gente tem poucas palestras, a gente tem poucos eventos. E tudo fica mais difícil quando você é pouco divulgado. Até para o brasileiro. Né? Precisa se dar a voz. Exatamente. Então, assim, eu, por exemplo, eu integro alguns grupos de direito de brasileiros que moram no exterior e ajudo gratuitamente, tirando dúvida, ajudando a tirar passaporte, a renovar o passaporte, ajudando a certificar, a resolver a certidão de nascimento. Algumas pessoas, inclusive, sem poder aquisitivo, que não tem dinheiro para contratar um advogado. Então, eu acho que é um viés que a OAB conseguiu. Eu sou muito feliz, eu fui convidada pelo Dr. Wagner Botelho a integrar, a instituir essa Comissão de Direito Internacional. Para mim é uma vanguarda. Para você ter noção, a OAB da capital não tem direito internacional privado. A gente tem direito internacional humanitário, com viés público também, né? Voltado para as relações humanas, mas com viés público, mas não tem direito privado. E não temos na OAB uma tabela de direito internacional privado, serviço de direito internacional privado. Então, assim, a minha missão é gigante, eu estou só começando, eu sou apaixonada pelo tema, acho que já deu para perceber. Fiquei 13 anos no Ministério Público como servidora, saí de lá com fome de advocacia e vou fazer tudo o que eu puder para divulgar um pouco mais do direito internacional. Que bacana, doutora. E assim, realmente é um tema pouco explorado e muito necessário. Sim. Né? Dúvidas até nossas, minha, inclusive, né? Sem vergonha nenhuma de não ter o conhecimento nessa área especificamente. E acredito que vai ser muito... muito Sim. positivo pra gente. Essa ajuda, essa disponibilidade do doutor, inclusive aqui agora, né, com todos nós aqui. Não, eu fico felicíssima em estar aqui, muito feliz. Que ótimo. Aí aí eu tenho uma perguntinha aqui já no script, né, aí depois a gente começa as perguntas mais que vão surgindo conforme as conversas, né. Certo. Eu tenho aqui uma do script que é como a gente pode legalizar um casamento, né, legalizar um casamento ou um divórcio que foi realizado lá no exterior. Como a gente faz isso aqui? Gostaria, doutora Márcia? Então, vamos lá. Primeiro, quando eu falei que os brasileiros cada vez mais migram, não é uma novidade. Sim. Só que eles migram e constituem uma vida nova, né?
Eu no meu Instagram eu costumo sempre postar imagens do Brasil, gerando um saudosismo para minha audiência, para mostrar que você pode ir para o exterior, você pode morar lá, você pode constituir família, mas você continua sendo brasileiro. E o fato de continuar sendo brasileiro te traz direitos, mas também obrigações. Né? Atualizar essa documentação. Então, a carteira venceu, sua carteira de identidade está vencida, por que você não atualiza? E a gente tem mecanismos para isso. Casei, vamos trazer esse casamento para o Brasil. A sua condição civil, lá na sua certidão de nascimento, você precisa trazer aquela informação. E você precisa entender que quando você tiver filhos, quando você tiver patrimônio, você precisa proteger o direito deles. Né? Veja bem, se você constitui um casamento, não legaliza. Vou dar um exemplo clássico, tá? Que acontece muito. Você casou nos Estados Unidos, mudou de nome, e o seu nome continua Maria Josefina da Silva aqui no Brasil. E lá você vai se chamar Maria Josefina, Steve, para ficar bem americano. O seu nome de lá é um, o seu nome daqui é outro. Seu filho nasce lá. Seu filho nasce com a certidão de nascimento lá, com o nome Steve. Aqui, o seu filho não é seu filho. Uau. Olha que complicado. Sim. Está lá, não vai acontecer nada. Vem pra cá pra ver o que acontece. Pensa sair com essa criança. Isso. Vai na hora da saída no aeroporto. Nosso escritório, né, Márcia? A gente tem casos tristes que as pessoas ligam pra gente presas no aeroporto. Não vai conseguir sair. Porque se você tiver o passaporte americano e você, por acaso, apresentar o seu documento brasileiro quando sair, eles vão cruzar a informação. Maria é uma, a outra Maria é outra. Você não é a mãe dessa criança. E não sai. Não sai. Aí liga pra gente, a gente sai correndo pra lá pra resolver, mas não sai. E são inúmeros. Eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo, bem simplesinho, mas a gente tem aí patrimônio. Veja bem, você foi pra lá, morou lá, casou, teve filho, constituiu família, abriu empresa, tá ótima lá. Não quer nem saber do Brasil. Só que seus pais estão aqui, seus avós estão aqui e morrem. E você recebe uma herança. Mudou o nome? Você não é você. Essa herança fica presa. Esse seu inventário, ou melhor, o inventário da sua família, fica trancado por causa de um simples movimento que é a habilitação de um casamento no Brasil. Sim. Sabe? Então, assim, os reflexos, a gente que gosta de direito civil, a gente fala muito de reflexos, né? Por que reflexos? Um documento gera reflexos de 10 maneiras diferentes. 10 maneiras diferentes. E o pior desse cenário, né, de casamento, de regularização, de documentação, o pior deles, eu acho que é porque quando o brasileiro sai, ele larga tudo, acha que começou do zero, ou seja, eu estou falando no Brasil. Esquece tudo. Então ele vai para um outro país, ele acha que tudo ficou para trás, ele está começando tudo novo, legislação nova, e ele não tem mais nada a ver com o Brasil, mas não é assim. Aí o que acontece? Ele sai do Brasil, constrói família, ele casou no Brasil, separou de fato, foi embora para um outro país, chega lá, ele contrai um matrimônio, outro matrimônio, ele acha que saiu do Brasil, ele é solteiro, ele casou aqui, ele é solteiro e não é. E aí ele comete o crime. Ele começa a fazer bigamia. Exatamente. E acha que... Porque aqui nós somos monogâmicos, né? Aí saiu... Exatamente. Ele acha que ele acha que o casamento dele no Brasil não vale no outro país. Não é assim. E aí tem muito... Você acha que é pouco? Não é pouco. É muito. E tem casos que são aberrações, que as pessoas casam 3, 4 vezes. 4 vezes, exatamente. E de cada casamento tem filhos, tá? Exato. E aí chega no nosso escritório uma pilha de casos com a questão que você tem que voltar no tempo. A gente brinca de tabuleiro no direito internacional. Vamos voltar 10 casas, resolver o problema lá atrás, até chegar. Aí divorcia. Sim. Sabe? Interessante que semana passada, eu conversando com uma aluna, e ela citou algo muito parecido. Uma amiga de família, né?
mais especificamente da minha mãe. Ela já está há muitos anos morando na Alemanha e está no segundo casamento. O primeiro faleceu, ela era viúva e casou pela segunda vez lá na Alemanha. E agora ela precisava estar dando entrada na aposentadoria. Precisou vir ao Brasil. Não precisava, podia ter ligado para o nosso escritório. Poderia. Inclusive tem escritório na Alemanha, mas tudo bem. Para tentar arrumar a documentação, para facilitar, enfim. Sim, E veja bem, eu gosto de falar isso em qualquer área, que como eu sou professora de profissionais, né? Quando eu falo do empreendedorismo, eu dou aula para profissionais de qualquer profissional, qualquer área. E assim, eu gosto de explicar o seguinte, tudo é estratégia. Se você não tiver uma estratégia prévia, ou seja, uma estratégia de preparo, uma estratégia de cuidado, planejamento, você vai cair na estratégia de alguém. Uau. É verdade. E aí, seja para a empresa, seja para uma advocacia hoje mais moderna, seja para um casamento, seja para uma relação jurídica de sociedade, né? Tudo que você não planeja vai ter uma consequência que te impõe uma condição que nunca é favorável. Exatamente. Então, quando o abacaxi chega na sua mão, você tem menos possibilidades de solução que você teria se você, por exemplo... Dentro do planejamento. Exato. O planejamento é tudo para migratório, empresarial, matrimonial. Por exemplo, a ter. gente no nosso escritório, a gente bate na tecla do planejamento matrimonial. Seja para casamento no Brasil, com brasileiros, seja para casamento com um estrangeiro. Porque, veja bem, eu vou dar um exemplo da Austrália. Na Austrália, eles não têm o regime de bens que a gente tem aqui, né? Então, lá, por exemplo, se assemelha muito à repartição dos aquestos. Então, se você compra essa caneca aqui, eu e Márcia somos casados, e nós compramos essa caneca aqui. Eu dei 30% do valor da caneca, Márcia 70%. Então, eu sou dona 30%. E isso vai estar no registro do bem. Tranquilo, sem problema. No Brasil, depende do registro de regime de bens. Então, se nós somos pelo parcial, a Márcia vai ser dona da metade e eu dona da metade. Se é uma separação total e o dinheiro foi todo meu, um bem particular não vai comunicar. Se for uma herança, dependendo do regime, comunica ou não comunica. Aí veja bem, você casou com um australiano e mora na Austrália. Aqueles bens comprados lá têm um regimento. Os bens comprados aqui têm outro regimento. Por isso é tão importante você ter um pacto antinupcial. Seja em que país você estiver. Ah, Priscila, no Brasil a gente tem um regime parcial de bem como regra geral. Ok, é um ótimo regime. Eu defendo muito o regime da comunhão parcial de bem. Ele é muito inteligente. Só que se você tem, veja bem, se você tem um mecanismo, um instituto jurídico, né, um instrumento jurídico, que é o pacto antinupcial, que nada mais é do que um contrato. E você pode estipular muito mais detalhes. Então vamos lá, comprou um apartamento financiado, começou a viver naquele apartamento, casou depois. Quem é dono daquele valor até o casamento? A pessoa que morava antes. Mas ela só vai se tornar proprietária full, né? Ou seja, ela tem a propriedade total quando o financiamento acabar. E aqueles valores pagos na constância do casamento? Por que isso não está no pacto antinupcial? Porque às vezes dá até para negociar com o cônjuge que não há interesse naqueles valores. Porque muitas vezes acontece daqueles 30% que faltava entrar numa partilha, prende o bem numa partilha. Então, é uma mentalidade que a gente, hoje, para mim, é o meu principal objetivo. Eu amo a advocacia, gosto inclusive da parte boa da advocacia, que é receber, mas eu acho que divulgar o direito, sabe? Entregar para uma pessoa leiga aquilo que pode salvar a vida dela, evitar o estresse do pós-casamento, porque, mas ninguém casa para divorciar. Ok, também não vivemos para morrer e sabemos que vamos morrer. Daí a defesa de testamento. A maioria dos outros países, como que a gente atua, é lindo a ideia do testamento, e eles atuam com o testamento com muita facilidade. No Brasil não tem essa cultura. No Brasil não tem essa cultura. Eu entendo que é porque o Brasil tem uma resistência de falar sobre muitas coisas, né? Dentre elas a morte. Sim.
É um tabu. Chegar É e um falar, tabu. você chegar com o seu pai e falar assim, olha pai, vamos fazer um testamento, vamos fazer a doação. Tá querendo me matar? Isso. Você já Né? não quer, eu nem Se você fala em ainda. plano funerário, as pessoas já ficam assustadas. Que exato. são falar de um testamento, Isso. né? Exato. Mas exato. eu entendo também que o testamento ele é salvador, né, gente? O planejar Evita muita a coisa. vida é Isso. muito importante. A gente volta para o planejar. O planejar é importante. E está associado à Até educação. a pessoa que migra para outro país, ela tem que fazer um planejamento migratório, porque não sabe o que vai acontecer lá. Exato. Ela pode falecer no país no Exato. qual ela se encontra, e como que vai fazer esse... E aí? O corpo volta? Olha, algo bem grave. Você está entendendo? Então, o planejamento tudo. é tudo. Eu vou te dar um grande exemplo. E um exemplo de maior dor. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 8 anos. E quem é mãe, ou quem convive com quem é a mãe, sabe muito bem disso. Todos nós convivemos, pelo menos com a nossa mãe, né? A maior dor de uma pessoa é ter um afastamento do filho, né? E aí eu vou te dar um exemplo. Austrália. Seu filho falece. Perdão, você falece. Não necessariamente aquela criança vai ficar com alguém da família. E aí seus pais estão aqui no Brasil. Não conseguem trazer essa criança. Olha isso. Aí sua mãe que cuidaria do seu filho com aquele zelo que você cuida. Porque às vezes o pai ou a gente está falando de uma família normal, mas existem famílias que o pai não cuida da criança. E ele não vai querer aquela criança. E aquela criança pode ir para um abrigo. Se você faz um testamento e diz onde, com quem, na condição de morte, seu filho passará a conviver, você salva o seu filho. Entende? Porque não é como no Brasil. No Brasil é instituído que morreu o pai, morreu a mãe, avós. Não. Vai ser questionado com quem vai ficar, se não tiver com quem a gente está falando de um abrigamento, que é todo é especial, não é terrível, mas é um abrigamento. Não é a família, né? Então, assim, são vieses que se a gente não olha, e a pessoa leiga, uma pessoa que acordou hoje, decidiu ir morar no exterior, ela não sabe disso. Se a gente, que é operador do direito, que estuda, né? Você comunicou no início que eu faço uma pós de direito internacional, privado, contencioso e estratégico. É missão minha, é missão nossa, divulgar o que é esse estratégico. Porque isso não cai do céu. A pessoa não aprende isso na televisão. Porque a gente está falando de massa, né? Falei 4,1 milhões em 2023 o levantamento. Hoje a gente já está provavelmente 4,8, 4,6, por aí. Seria leviano precisar, mas já avançamos demais. Então, esses brasileiros, eles não sabem. Eles não sabem. E aí a vida dessas crianças, por exemplo, muitas mulheres acham que o fato daquela criança nascer em país estrangeiro, ela está resguardada. Depende. Tem país que não reconhece a criança como a nacionalidade do local onde ela nasceu. Que a gente fala eu nunca sei o termo exato, mas é territorial. Só entende como sanguíneo determinado país. Sim, Sólido, sanguíneo. Isso. Se for no país, nasceu no país, por exemplo, Estados Unidos entende, mas a Austrália não. Então a gente tem que... Para onde você vai? O que você vai fazer? E aí um papel de formiguinha, né, do beija-flor, que a gente está começando agora. A gente começou a trazer isso com mais ideia de difundir mesmo. Não é para vender serviços, né? Porque a gente tem, e outra, né? Vamos falar para os advogados, é um oceano azul. Exatamente. Né? É um oceano azul. Você consegue cobrar o que você gosta de cobrar, porque é justo. Veja bem, a gente tem que fazer elementos de conexão de legislações distintas, né? Então, isso requer muito estudo. Sim. Uma faculdade, uma pós-graduação hoje não sai menos de 40 mil. Você precisa entender, empreendedoramente falando, que aquilo é investimento. Sim. E isso repõe para o cliente. Mas nem todos os clientes estão lá na ponta podendo pagar. E aí a importância dessa comunicação, de trazer isso de forma mais difundida.
E eu acho, por isso eu fiquei tão feliz de participar. E o advogado, ele tem que entender, o brasileiro, o advogado brasileiro, que todas as matérias, toda a sua área de atuação está interligada ao direito internacional. Isso. Entendeu? Ele não está ligado só ao direito de família, direito previdenciário, não, ou empresarial, exportação, importação, não. Ele está ligado em todas as áreas. E aí eu costumo falar que é o seguinte, você vê a área na qual você se sente melhor, que você atua, você vai se especializar naquela área internacional, daquela área. Isso. Então, o direito internacional, ele está interligado em todas as áreas. Então, todo advogado brasileiro, ele pode advogar na área internacional. Isso, é uma dúvida que muitos pensam. Que muitas pessoas têm, né? A gente, nosso curso, a Sim. maioria dos alunos, a gente faz parte de uma comunidade hoje de mais de 320 alunos da mentoria da Rota Internacional. Sim. Foi literalmente uma abertura de rotas na nossa sim, vida. Foi, né? foi, a gente é muito grata à doutora Aline Guedes. A gente teve a palestra dela na semana passada aqui, foi muito feliz. Foi. Eu consegui trazê-la da Alemanha, do nosso Sim. escritório da Alemanha aqui para Caxias, foi muito bacana. Foi. E o porquê que eu estou dizendo isso? A principal dúvida que os alunos traziam para ela, traziam não, porque trazem, né? A gente está com a turma 4 agora, bem igual a dúvida. Mas eu não tenho licença nos Estados Unidos para advogar. Eu não tenho licença na Austrália, eu não tenho licença em Portugal. Não precisa ter licença para advogar a lei brasileira. Sim. Você é advogado brasileiro em qualquer lugar do mundo. Agora, se você precisa ir perante a corte americana, se você precisa ir perante uma administração daquele país, né, por exemplo, aí sim você precisa de uma autorização para aquele exercício específico. E aí cada país legisla e organiza regimentalmente a sua forma de adesão, né? Portugal até 2 anos atrás, um ano atrás? Há um ano atrás. Há um ano atrás, Portugal, a bastonária, ela, de forma unilateral, ela rompeu o acordo de reciprocidade com o Brasil. Sim. Então, hoje, os brasileiros, eles não estão, os advogados, eles estão impedidos de fazer essa inscrição. Está havendo aí movimento para ver se consegue resolver. Já foi criada a Associação de Advogados Brasileiros em Portugal para resolver essa situação. E aí estão ainda em busca para ver se consegue resolver isso. Isso foi até uma das questões na qual eu comecei, foi onde eu conheci a doutora Aline, tá? Porque eu ficava pensando, eu vou me inscrever na ordem, e quando eu cheguei em Portugal, planejamento, eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, eu não posso ficar presa com a carteira, a inscrição na ordem de advogado em Portugal, uma vez que está rompido, e se eu for, eu tenho que criar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver o que eu vou fazer. E aí, quando eu vi o Instagram da doutora Aline Guedes, ela falando sobre você, advogado brasileiro, você pode advogar em qualquer lugar do Brasil, eu falei assim, é ela. Comecei a seguir, assistir e me inscrevi no curso de mentoria da doutora Aline Guedes e vi. Aí abriu minha mente, gente, eu posso advogar em qualquer lugar do mundo. E é realmente. E nós, advogados, sabemos que depois da pandemia, a nossa forma de trabalhar, ela mudou. Reforçando a necessidade da estratégia. Vamos fazer uma estratégia para esse caso concreto, né? O direito, ele é vivo. Então, você me trouxe um caso de hoje. O que esse caso reflete? Primeiro, a economia daquele país, né? Então, quando os domésticos, que são aquelas pessoas natas, né, nativas de lá, entendem que algo exterior, algum fato migratório, que não necessariamente seja para viver, né, não residir, mas conviver. E isso implica a gente tem aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, uma cidade turística, e a gente tem a Zona Sul invadida quando a gente tem mega shows, Réveillon, tudo no mundo tem o seu lado pró e o seu lado contra. Qual é o lado pró de uma condição turística para uma cidade? Economia, né? Economia, a gente tem uma visibilidade maior no mundo, um poder de persuasão econômica daquela área, ou seja, aqueles empresários, eles conseguem mais negócios do que outros. E qual é o lado negativo?
implica diretamente na rotina daquele local, implica diretamente na economia, porque a maior demanda gera maior necessidade, ou melhor, a maior demanda gera um maior custo, né? Porque quanto mais você procura, mais é possível, apesar da economia vigia de forma diferente, que quanto maior a demanda, mais escasso, no turismo a gente tem um movimento um pouco inverso, né? Porque quanto maior a busca por aquele local, produto, é mais fácil de explorar. E aí vide a leitura dos imóveis, né? Então, quanto mais gente está procurando, os imobiliários pensam o seguinte: eu posso aumentar, eu posso onerar que eu tenho, se A não quiser, B vai querer, se B não quiser, C vai querer. Vai de contra uma regra normal de demanda, mas é assim que funciona no imobiliário, por exemplo. Então, quando os civis se prendem dessa forma, se fazem, cometem esse tipo de, para mim, infantilidade, eles estão indo pelo mecanismo errado, eles estão indo pelo mecanismo individual quando poderiam ir pelo um coletivo, e o coletivo é voltado para a política, né? Porque se uma cidade, vamos lá, polis é cidade. Quem administra a cidade? Quem é o governante que organiza aquilo? Ah, mas os aluguéis, por exemplo, é livre mercado, não pode ter uma legislação que controle isso, mas pode ter uma legislação ou um ordenamento interno. Política habitacional. Exatamente, que organize a forma de distribuição daquelas pessoas. Quer ver? Vou trazer um exemplo prático. Época de Olimpíadas, né? Rio de Janeiro, pegaram várias áreas do Rio de Janeiro, inclusive para o interior, mais para caminho Campo Grande, e fizeram áreas habitacionais para os atletas. Por que aquilo? Estratégia e logística. Porque se todos ficassem concentrados na Zona Sul e Barra, ficaria impraticável para aquelas pessoas que moram lá. Ah, Priscila, mas também tem influência, tem empresários, sempre tem. A gente vive num mundo de adultos, num mundo de negócios, e os interesses são para toda parte, né? Até a gente estar aqui há um interesse. Há um interesse em divulgar, há um interesse em difundir, há um interesse de ter ali a relevância do tema. Tudo na vida é interesse. Então, trazendo lá para o exemplo, né? A sociedade civil, ela tende a ser desorganizada. Porque, veja bem, se ela vai no local certo, com as medidas certas, com uma ação coletiva, brigando por direitos, e uma organização habitacional, e uma organização na cidade, com hora para frequentar determinados lugares, direito de ir e vir. O direito de ir e vir vai se sobrepor a um outro direito de viver ali. As pessoas que são daquele lugar também têm direito. Elas não estão reivindicando errado, só que estão reivindicando de forma equivocada. As pessoas erradas, né? Exatamente. O turista, ele não tem culpa de estar lá. Inclusive, foi divulgado pelo país, daquele país, daquela cidade, a ida. Então, venham. Houve Cadê a estrutura? Né? Exato. Então, você não pode brigar com os convidados da festa. Você tem que brigar com o organizador da festa, né? Então, a minha leitura para esse caso seria isso: o não uso dos mecanismos legais adequados para se reivindicar algo que de fato tem relevância, né? A gente, quando tem evento aqui no Rio, o Rio de Janeiro para. Mas quais são os louros que esses eventos trazem a ponto de nos fazer aceitar aquela condição? Porque somos a cidade turística, a maior relevância no mundo, a gente tem uma orla maravilhosa, uma identidade visual mundial. Recentemente o evento da Madonna, né? Um ótimo exemplo disso, né? Sim, isso aí. No mundo real, e eu falo isso para os meus clientes, a gente sempre tem 2 vieses, pelo menos. Verdade. Pelo menos a gente tem 2 verdades. A gente brinca que não existe uma verdade. Tem a verdade real e tem as outras verdades, aquelas que geram interpretação. Para a gente chegar nessa verdade real, é muito difícil, porque você tem que ponderar inúmeros fatores. Então, vamos lá, o turista tem direito, o morador tem direito, o governante que quer a economia rodando tem direito, os empresários. Então, quando a gente pega todos esses direitos, e olha que isso é bem bacana, porque traz para o nosso universo do direito internacional. Porque no direito internacional a gente pega uma legislação de um país, a legislação de outro país, às vezes de polipaíses, 5, 3, 4, e a gente vai ponderar através de chamados elementos de conexão. Quais são os elementos de conexão? Em regra,
se existe patrimônio, em qual país está o patrimônio, se existe filho, onde aquele filho se encontra há mais de 12 meses. Então, assim, são elementos de conexão para a análise do contexto. Qualquer caso político, econômico, de estudo, tudo faz com que a gente pondere e pegue os principais. Na nossa legislação interna, por exemplo, a gente tem os princípios, né? Os fundamentos principiológicos. Se a gente não tem lá nenhuma lei que fale do tema, a gente cai para o princípio. E aí dali a gente vai descendo, né? Sim. Então tudo na vida é ponderar. Em regra, a sociedade civil ela não busca os equipamentos, né, os institutos que poderiam. Por exemplo, uma ação coletiva, que com certeza na legislação daquele país é possível, mas jogar aguinha no turista, eu confesso que a mim não ia me atingir, eu ia continuar felicíssima passeando pela cidade dele, ainda ri dele. Sim. E quando você e você pode buscar o direito internacional, no caso como foi na Espanha, direito europeu, direito humano, direitos humanos. Então você pode buscar essas vias para poder realizar uma defesa para um brasileiro que passa nessa situação. Você fez essa pergunta inicialmente, você fez essa pergunta o que o brasileiro poderia fazer caso estivesse lá, né? Então vamos lá. No direito internacional a gente tem uma convenção, uma das principais, que é a Convenção de Haia, mas a gente também tem inúmeros outros pactos internacionais. E lembrando que os pactos internacionais eles precisam ser signatados, ou seja, precisa haver adesão dos países àquele pacto para que o país tenha ali uma submissão, com licença da palavra que sempre parece pejorativa, mas uma adesão aos termos que estão ali, que não necessariamente precisam ser na sua totalidade, podem ser parciais ou não. Numa relação de consumidor, você sempre está atrelado ao local que acontece o fato, assim como no criminal. Onde foi o fato criminoso? No consumidor, onde foi o fato de consumo? E aí a legislação que vai imperar será daquele local. Estando como turista, você vai ter que aderir, você está em território, lembra lá da soberania, lá do direito internacional da faculdade. Você vai ter, e constitucional, é claro que eu não posso esquecer do meu direito constitucional. Minha segunda fase da OAB foi constitucional. Então, você tem que aderir naquela legislação doméstica deles, né? Só que, quando aquilo ferir uma coisa maior, que é o pacto, você pode recorrer a esse pacto. Então você tem organismos internacionais, digamos que seja uma nuvem, imagina que é uma nuvem, flutuando sobre todos os sistemas. E quando aquele sistema rompe com aquele ordenamento maior, né? Maior no sentido de eu aderi àquele sistema, eu aderi àquele pacto, portanto eu estou sob o seu manto. Né? Lembrando que aqui no Brasil os pactos eles entram através de emenda constitucional, né? Então equiparados à Constituição, e quando não, isso quando trata de direitos humanos, né? E quando não de direitos humanos, ele tem uma regra supralegal, ou seja, ele está entre a Constituição e o regramento ordinário. Está aqui no meio, então sempre vai ter um mecanismo, sobretudo, e aí a gente gosta de dizer que tudo dá para encaixar em direitos humanos. Tudo. Desde um pacto antinupcial, a um alimento, a um consumo, né? Vamos trazer aí para as brusinhas da Shen, que a gente quer tudo, exato, tudo triste, todas somos viúvas da Shen. Mas assim, o que eu sempre gosto de trazer de exemplo é que nos mais pequenos detalhes há uma proteção. Se não tiver na legislação, se não tiver, vai estar no pacto. Tá? Isso é importante frisar. Certo. O papo tá muito bom, gente. Eu vou finalizar. Eu tenho uma perguntinha só pra gente poder encerrar. Que seria que aí agora dessa vez eu vou falar para todas as mães solos aqui que estão nos ouvindo, que é sobre alimentos. Sim.
né? E aí mães solo, por quê? Porque a gente vai tratar aqui, a minha dúvida para essas grandes doutoras se refere à questão do pai realmente, né? Aquele pai que é ausente, né? Que não está com a criança, está morando lá em outro país, e aí a mãe está aqui literalmente sozinha, com as pensões alimentícias todas em atraso, né? E aí, né? A grande dúvida de quem está nesse nicho, né? De quem está nessa situação, o que a gente pode fazer, que está nessa condição, o que poderia ser feito, né? Para ajudar essas mães, essas crianças. Acho que em primeiro lugar nós temos que saber onde que essa criança se encontra. Vamos lá. Eu falei ainda há pouco de elementos de conexão, né? Então, primeiro é importante saber que o direito internacional, ele nem existe. Ele é o direito nacional aplicado e ponderado com o direito de outros países que também são domésticos. Então, a gente dá um documento, enfim, a gente vai ver o histórico dos fatos. Depois da gente analisar tudo isso, a gente cai numa legislação, seja ela doméstica Brasil, seja ela doméstica daquele outro país, tá? Então, chegamos nesse ponto, avançamos mais um pouquinho. Ação de alimentos, como em qualquer lugar no mundo. É uma ação com direito de petição, descrevendo fatos, alegando necessidades, ponderando a condição do réu e o juiz decide. O juiz decidiu, saiu uma sentença. Vamos começar falando de uma sentença saindo daqui do Brasil. Eu tenho uma sentença aqui no Brasil e vou dar entrada com uma ação aqui no Brasil, porque essa criança está aqui no Brasil. Né? Porque a gente tem lá as regras de competência. A regra de competência no local que a criança está e, sobretudo, no interesse daquela criança. Porque tudo tem que ser o interesse daquela criança. Por que eu estou dizendo isso? Eu já peguei casos que eu consegui, mesmo a criança estando no exterior, mas a possibilidade de resolver a questão ser muito mais prática, porque os fatos todos estavam aqui, o juiz conheceria melhor dos fatos aqui no Brasil do que naquele momento que ele acabou de ir para o exterior. E a gente consegue resolver aqui. Então, mesmo que seja territorialidade, o juiz vai ponderar princípios. Lembra lá do direito internacional, ponderação dos princípios? Entre o interesse do menor e a territorialidade, vamos para o interesse do menor. Isso aí. E a competência se dá nos últimos 12 meses, aonde a criança se encontra. Isso. E é importante falar que, como a gente falou lá no tratado, eu gosto dessa mesa, imagine essa mesa. Quando a gente trata de direito internacional, a gente enche essa mesa de informações. Então aqui vai ter post-it, vai ter legislação, vai ter o código daqui, vai ter a lei de lá, vai ter foto da criança, necessidade da criança, tudo espalhado. E a gente vai pegar por prioridades. Qual é a prioridade 1, qual é a prioridade 2, qual é a prioridade 3. O juiz decidiu, temos uma sentença, onde executar. Aí vamos para a nova fase fática, onde essa criança está e onde esse pai, genitor ou genitora, não se engane. Temos muitos casos que a mãe não patrocina, não colabora, tá? Infelizmente, um número crescente disso, principalmente nos casos de direito internacional, mas isso é um assunto para um outro momento. Porque deixa os filhos com os avós e vai. Sim. E aí a responsabilidade dessa mãe a gente busca também, em qualquer lugar do mundo. Conseguimos a sentença. Com essa sentença em mãos, a gente vai para a execução. Abre-se a execução aqui, certo? Tivemos a sentença brasileira, abre-se a execução aqui. O pai está aqui, a gente cita esse pai no local de destino, em qualquer lugar do mundo. Esse pai está na Austrália. A gente vai citar. Tem um endereço? Consegue um e-mail? Hoje a gente tem a prioridade dos meios de citação eletrônica. Então, os e-mails, eles salvam a vida. Sim. Não tem e-mail? Tem um WhatsApp? Vamos para o WhatsApp. Sim. Não tem WhatsApp? Aí a gente cai na rogatória. Mas calma. Apesar da rogatória dar medo em todo mundo, a gente tem um organismo internacional de colaboração para cumprimento de mandados de rogatória. Então, a gente consegue, através de duas formas. Nosso escritório atua muito já com um advogado. Então, a gente já manda um advogado licenciado para ir no local e cumprir a rogatória, porque ele pode tirar a rogatória do tribunal e levar direto naquela pessoa. Isso ganha 6, 7 meses. Vamos esperar
o tribunal pegar essa rogatória, enviar para o tribunal, então demora às vezes 1 ano, 2 anos, entendeu? Então você podendo pegar essa rogatória e levar em mãos ao tribunal. E é pegar mesmo, é pegar o documento e ir lá, igual a gente tem a divisão de mandados aqui, eles têm a divisão de mandados de rogatória naquele tribunal. E pegou e vai levar no destino. E aí, não conseguiu uma vez, não conseguiu 2, uma hora consegue. Claro. Nossos advogados são bons. Claro que nós sabemos que tem uma outra realidade. Sim. E que tem músico que precisa da gratuidade da justiça e que vai depender do tribunal. O tribunal tem pessoas que são... Porque quando você faz essa carta rogatória, você vai ter que fazer também a tradução juramentada. Isso, é importante falar isso. E aí é juramentada para poder ter validade. Sim. Então, realmente, nós temos um cenário que muitas vezes não tem condições de pagar um outro advogado, um tradutor, fazer apostilamento. Essas coisas não tem como. Então, o tribunal do Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro, mas todo tribunal tem esse serviço, né? Que é fazer a tradução da sentença, tá? Para quando for essa carta rogatória para o outro país, essa sentença ela já está toda traduzida no país de origem que vai ser levada essa carta para ser cumprida. Tá? Então, o Rio de Janeiro, o Tribunal do Rio de Janeiro, como eu faço, tem esse caso, porque eu também tenho cliente que tem gratuidade de justiça, não tem condições de arcar com esse serviço, e o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, ele tem esse serviço, eles agora estão até tentando aumentar o número de funcionários para fazer os tradutores de juramentado, para poder fazer essa tradução, porque a demanda é muito grande. Né? Então, precisa fazer todo o documento que vai sair do nosso país para outro país, ele tem que ser traduzido para poder dar validade, seja de lá para cá ou daqui para lá. O que é um ponto importante? Quando a gente chega na execução, o juiz anterior, né, o juiz anterior não, que é o mesmo juiz, mas o juiz que fez a ação, ele já citou. Então, essa rogatória é cumprir. Essa rogatória é mais fácil. É uma rogatória já para execução, já para pagar. E aí, se não consegue, a gente com informações de empregador, de patrimônio, de banco, tudo isso é possível levantar. Porque a parte tem esse contato, Priscila, mas e quando a parte não tem nenhum contato? Tudo vai ficar mais difícil, obviamente. Assim como fica muito difícil aqui, né? Mas quando a gente tem informações, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa com endereço, você tem um e-mail profissional dele, você descobriu que ele frequenta a academia XYZ no horário Y, tudo é possível. Você vai achar aquela pessoa no local e executar. Como? Patrimônio dele, carro dele, conta dele, é a mesma coisa, só muda que tem em outra língua e em outro país. Perfeito. Excelente. Uau! Da próxima falar de direito previdenciário. Olha, tem assunto para muitos podcasts. Nós estamos muito felizes porque eu quero, de fato, externar a minha alegria. Que bom! E parabenizá-las, viu, doutoras? Porque vocês estão sendo ferramentas fundamentais em esse show que foi dado aqui, né? Estão de parabéns, de fato, pela escolha nesse segmento que vocês estão atuando, né? São realmente de extrema importância. E fica estendido um convite, né? Porque cabe aí uma segunda, terceira e quarta rodada. Fazer né? módulos. Serão muito bem-vindas. Vai ser um prazer. Né? E você que está iniciando, né, na sua jornada na carreira jurídica e quer nadar de braçada nesse mar azul, como bem disse a doutora Priscila, direito internacional privado. É possível. É possível. É real, não é distante. Uma outra pergunta, não precisa ter o inglês. Muita gente pergunta isso nas nossas turmas. Precisa ter inglês, não precisa. Hoje a gente tem uma tecnologia gigantesca de um Google Tradutor a um site GPT. Então, você é bom, o inglês abre portas inúmeras, mas você ganha tão bem que você pode contratar uma pessoa para advogar para você, fazer a tradução, ir até o local. A gente trabalha em regime de parceria, então assim, a gente tem advogado no mundo inteiro. Né? Então, o profissional da advocacia não pode se limitar
ao desconhecimento, né? Ao desconhecimento. Então, o desconhecimento é temporário. O inglês você aprende daqui a pouco, ou a especialização você investe quando estiver ganhando melhor. Sim. E tudo vai avançando. Eu sou uma entusiasta do empreendedorismo, sim, inclusive o jurídico. Sim. Então não acho que é uma barreira, entende? Parabéns. Não é barreira. Direito internacional não tem barreiras. Tem não. Doutora. Quem faz a barreira somos nós, né? É verdade. Nós temos que rompê-la. Perfeitamente. Por favor, as redes sociais de vocês. Vamos lá. Eu estou no Instagram, meu @ é priscilareis.advogada. O meu escritório é @connectionlaw, se escreve connection em inglês mesmo, law de lei, né? Eu tenho um projeto para empreendedores, então o projeto de hoje é voltado para mostrar para as pessoas que é possível empreender em qualquer área, inclusive na nossa jurídica, é priscilareis.empreendedorismo. Então, são os meus três carinhos com a rede social. E a doutora? O meu Instagram é marcia.santoadv. Aí lá tem falando sobre direito previdenciário, direito de família, e estou começando a colocar alguns vídeos, porque nós temos que divulgar, sim, né? Para o brasileiro que está lá fora, sim, e acha, e o desconhecimento, né, e vai embora e acha que acabou. E não, né? Então, e a rede social é uma ferramenta, né, Márcia? Nós nos conhecemos numa turma com 100 advogados no mundo inteiro, graças à tecnologia. Hoje a gente tem amigos que nunca viu, né? Só no Instagram. Eu tenho clientes que só por vídeo, né? Que é fora de outro país, vídeo. É aquela coisa, contrato pra lá, contrato pra cá, pix pra lá, pix pra cá. É mais ou menos isso, né? Então, gente, estamos à disposição e abertos para colegas, alunos, que precisar, pode ir lá mandar mensagem, que estamos dispostos a colaborar. A gente gosta de falar, acho que eu adoro perceber, né? Eu acho que você não pode concentrar conhecimento, você tem que dividir conhecimento, você que, entendeu? Ninguém não existe essa, como se diz, nós somos aliados, nós somos... não existe concorrência, não né? existe concorrência, perfeito, não são aliados. Que ótimo. Né? Obrigada, parabéns, gente, mais uma vez, parabéns, em nome da presidente da casa, a doutora Débora Arditi, bem como da doutora Elisângela Zurita. Fica aqui o nosso muito obrigado. Obrigado por você ter acompanhado conosco até este momento. Lembrando que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflitos, geram sim novas ideias. Tchau! Tchau, gente. Prazer.